Olá, estamos de volta com mais um programa Expressões em Foco, um programa que trata do comportamento humano e sempre com pessoas, com convidados muito especiais que fazem a diferença na vida das pessoas. Hoje, como sempre, queremos agradecer a Cambirela Imóveis, nossa patrocinadora, 41 anos no mercado, uma empresa sempre fazendo bons negócios, tanto em aluguel como compra. A Odonto Zunino, 23 anos cuidando do sorriso das pessoas, e a Resiliente Terapia e Fisioterapias, 10 anos aí no mercado já, aliviando a dor das pessoas. E hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Pinto da Luz, doutora Elo Guedes, para a nossa conversa. Eu sou Rogério Pereira, sou psicoterapeuta, especialista nos transtornos emocionais graves e severos. E, ancorando esse programa, conversar com essas duas figuras fantásticas que estão aqui. Doutora Elo, bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem. Quem é a doutora Elo Guedes? A pergunta é bastante complexa. Eu sou advogada, né, já atuo há alguns anos, e mais especificamente na área criminal. E sou mãe, né, então tem toda uma... A coisa é um pouco mais complexa, né? A gente não é só profissional, né? Tem toda uma vida por trás. E é justamente isso, doutora. Uma das características desse podcast é que a gente não combina absolutamente nada daquilo que a gente vai falar, para ser o mais real possível. E o intuito é justamente esse, porque a gente fala de comportamento humano. E para uma mulher empreender hoje, para viver no mundo do direito, que é um mundo complicado, brigado, cruel, a gente imagina o que deve ser. Eu não entendo dessa forma, Rogério. Eu acho que a mulher no ramo do direito, ela tem um espaço muito grande. Eu, quando estudei há mais de 10 anos atrás, a minha sala já era uma maioria de mulheres, né? E no dia a dia eu canso de sentar na mesa e ser a juíza mulher, a promotora mulher. A mulher, ela ganhou um espaço, e eu acho que muito maior ainda do que o homem, no ramo do direito. Tá? As inscrições na OAB tem mais mulheres, tanto nacional quanto estadual. Isso é bom, né? É bom. Isso é bom porque em alguns anos as mulheres vêm galgando posições no mundo corporativo, seja ele nas vendas, seja na administração de empresas, seja ele no direito, em todas as áreas vem ganhando espaço. Sim, e é um sim. espaço conquistado. Eu costumo dizer que eu não gosto de algumas coisas que eu não gosto, são de especificações. Por exemplo, direito da mulher, direito da criança, direito do idoso, direito do índio, direito do negro. Me desculpem, eu não consigo enxergar isso de uma forma, como é que eu vou lhe dizer, justa, porque eu acho que nós temos uma coisa chamada direitos humanos. A gente tem uma carta dos direitos humanos, e nós somos todos seres humanos. Então, a partir do momento que começa a separar muito isso, né, no mundo onde a gente fala de inclusão, não sei o seu pensamento a esse respeito. Eu não sei se eu posso. Doutor Carlos, por favor, se apresente. Bom dia. Obrigado, Rogério, mais uma vez, para me convidar a participar, ainda ao lado da doutora Heloísa. Eu sou o paciente. Aqui nós vamos falar de expressões, né, do comportamento humano. Eu sou o paciente. Ela é advogada e eu sou o paciente. Mas, enfim, eu sou advogado. A minha área principal de atuação é direito criminal e responsabilidade civil, direito da saúde, essas questões. E aí estou há 27 anos no mercado, né, trabalhando, e hoje trabalhando mais com essa parte de perícia, junto
com você, com o Dr. Rosando, com o Dr. Everton, para a gente poder fazer um trabalho mais adequado aos clientes. Sobre essa questão da mulher, francamente, na minha concepção, tivemos um retardo, tivemos um atraso que elas mereciam, e por medo, por incompetência, por qualquer outra coisa, o homem tentava a todo custo segurar. Mas isso já foi. E aí, de lá para cá, no final, esse discurso feminista, na minha concepção, ele não ajuda a mulher. Ela é mais inteligente do que nós, é verdade. Ela tem um raciocínio mais rápido do que o nosso, é verdade. Ela é mais bonita, ela é mais fácil de lidar, é verdade. Então, quer dizer, por que ela ficaria atrás de nós? Ao contrário, ela tem que estar na frente. Nós é que deveríamos fazer o movimento pelo homem, porque nós estamos perdendo espaço. Mas o problema não, aí vem um discurso, na minha cabeça, um discurso vazio, um discurso hipócrita, porque nós precisamos empoderar a mulher, tal. Pois é, só que o empoderamento termina em fazer uma reunião de cafezinho no bar do teu amigo, né? Ao invés de quê? De levar as mulheres para conhecer a defesa pessoal que vai acontecer lá na OAB São José. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, eu só quero o discurso, eu só quero a média, porque a média é vendível, né? Eu posso vender para lá e para cá, mas sem nenhum fundamento. É o politicamente correto. Entendeu? Como dizia um grande amigo meu, doutor Avani Santana, é a moral de cueca, né? Quer dizer, não, é só por baixo. E, completando ali a questão da mulher com relação a esse empoderamento, a mulher hoje, ela tomou um espaço grande, ela tomou um espaço e é por merecimento. E aí no momento que eu jogo ela para baixo, poxa, são 50 anos caminhando para frente e tu vem e puxa o tapete, quer dizer, tu não está ajudando, não está levantando, tu está rebaixando, né? Então, desculpa, eu entrei na... Mas tá correto. Existe um mito, e eu vou fazer questão de quebrá-lo hoje. Existe um mito de que a mulher tem sexto sentido, de que a mulher consegue perceber quando o marido está mentindo, que a mulher consegue perceber quando o filho está mentindo, e que isso se deve a um sexto sentido. Na verdade, não existe isso. O que acontece? Teoricamente, isso. Não teoricamente, mas cientificamente falando. Os homens, pela questão de ancestralidade, para os nossos ancestrais, eles terem que sair para caçar, eles terem que sair para conquistar comida, eles terem que defender a família, porque era dever deles. Nós temos a visão foco, nós temos foco na visão. Os homens, dificilmente eles olham para os lados, eles normalmente é dentro de uma caixa, é como se nós tivéssemos uma caixa. A nossa visão, ela é focada, ela é focal. Da mulher é diferente. Da mulher, ela tem essa visão aqui. Ela tem a visão periférica, que todos gostariam de ter. Mas que para nós homens, para nós termos isso, nós precisamos treinar muito. Então, quem tem a visão periférica, ela consegue enxergar o todo. Porque enquanto a gente está olhando só para frente, só focado ali, ela está olhando tudo, ela está vendo tudo. Tanto é que a mulher consegue ser mãe, profissional, esposa, sim, às vezes amante, consegue ser tudo ao mesmo tempo. Ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu já presenciei uma mãe dirigindo um carro com 2 filhos atrás, ela dirigindo, comendo, separando a briga dos filhos e falando ao celular, tudo ao mesmo tempo. Faz isso para um homem, ele vai bater no primeiro carro que vem pela frente. O único homem que consegue ter a visão periférica, isso naturalmente maior que a mulher, é o psicopata. O psicopata vamos dizer, diagnosticado, que é psicopata mesmo. Porque ele tem algumas características diferentes. Viu? Por isso é que eu sou o paciente. Eu sempre leio 3 a 4 livros ao mesmo tempo. Eu peticiono, eu mexo no celular, eu converso com a doutora Elô e continuo fazendo. E se bobear, ainda com a TV do escritório ligada.
paciente. Então, eu sou o paciente. Eu estou sendo diagnosticado ao vivo. Tá vendo como funcionam as coisas? Doutora Elô, essa questão, já que a gente está falando de comportamento humano, eu acho que é uma questão que veio muito à tona nos últimos anos. E o Dr. Carlos tocou nisso muito bem, que é essa questão empoderamento feminino. Até onde isso realmente ajuda? Até onde isso realmente acontece? E mais do que isso, o quanto é necessário? É necessário? Eu acho desnecessário, tá? Eu acho que, assim, se formos ser honestos, hoje em dia a minoria é o homem, né? Tá na hora deles levantarem a bandeira deles de empoderamento masculino, tá? Há certas falas que eu, como mulher, me sinto diminuída, porque o meu intelectual não está relacionado à questão de gênero, né? Eu acho que a gente, em cada evento que a gente vai, as falas são muito parecidas e elas me deixam muito desconfortável, tá? Eu acho que não são necessárias, não. Já chegamos onde, já conquistamos o nosso espaço, não precisamos mais ter preferência, nós não precisamos mais ter auxílio, ajuda, a gente chegou aqui sozinhas e não... Então, assim, porque a mulher tem que ter maior espaço, tem que lutar por maior espaço, já temos, entendeu? Então, eu acho totalmente descabido. E volta até a questão da escolha. Porque você está vendo aqui na mesa, nós temos 2 homens e uma mulher. Mas tu tinhas uma outra convidada que queria participar? Não. Tinha essa convidada? Tinha, mas ela não pôde vir. Tinha, mas ela teve que atender a uma outra situação. Então, quer dizer, na verdade, tem uma série de variantes que explica normalmente, sem ter essa desculpa, essa bengala de que era porque era mulher. Entendeu? As mulheres são mais inteligentes do que isso. Sabe? Então, quer dizer, não, é porque não foi convidado. Ou porque não tinha quem convidasse. A pessoa que eu convidei foi a doutora Elô e uma outra grande colega, e ela não pôde vir. Pronto, está resolvido. Agora não, é porque a mulher é diminuída. O sonho é que só tenham mulheres. Pois é, mas o programa é do Rogério, como é que vão fazer? A questão é que, assim, pra gente, esse é o tipo de episódio que vai dar polêmica. Então. E tá tudo certo, vamos discutir. A questão é discutir. E se alguém quiser vir para cá e fazer o contraponto, eu aceito. E mais do que isso, deve ser feito. Porque para uma mulher ter a coragem de falar, que a doutora Heloísa acabou de falar, eu me sinto diminuída com algumas falas, eu acho que não tem a necessidade disso, eu acho que... Sabe por quê? No mundo em que nós vivemos hoje, tudo bem que existem algumas ignorâncias na questão de pagamento diferente, na questão de uma série de coisas. Eu acho que ainda existem alguns pontos a serem levantados, a serem defendidos, a serem discutidos. Acho que existem algumas coisas ainda que precisam melhorar. Mas a questão, eu acho que o principal, na minha concepção, é a questão respeito. Só que, da mesma forma como eu preciso respeitar todos os gêneros. A pessoa. A pessoa. Então, para mim, assim, fica excelente, bom dia a todos. Todos e todas já estamos dividindo. A divisão já cria um enfraquecimento. Eu interpreto dessa forma. Agora, se vier um todos depois, é mais uma divisão. E a pessoa que está do outro lado é uma pessoa. Então, a minha visão é nesse sentido. Não me interessa se é homem, se é mulher, se tem outro tipo de preferência. É a pessoa. Nós somos de uma solenidade, até estávamos juntos nesse dia, nessa solenidade. E aí tinha algumas mulheres e tinha alguns homens. Aí veio a presidente da associação dizendo, olha só como nós temos mulheres aqui. Aí ela diz, o bom seria que todos fossem mulheres. Não, mas não estamos buscando a igualdade, então tinha que ter 4 mulheres e 4 homens. Poxa, chegamos. Não.
Agora a gente tem que tomar a frente, quer dizer, isso não é igualdade. É sobrepor, né? Isso não é igualdade. Isso aí é proteção de mercado. Aí é outro problema, né? Então é... A questão, doutor, a questão eu acho que o grande senão disso tudo é a forma de tratamento. Eu acho que é a forma como a gente enxerga isso. E com certeza vai ter gente que vai estar nos ouvindo e que vai estar nos assistindo e que vai dizer assim, estão falando um monte de besteira. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas tem muita gente que começa a pensar. E o intuito aqui é de fazer com que as pessoas pensem, né? Fazer com que as pessoas reflitam a respeito daquilo que está acontecendo. Porque tudo isso acaba gerando, muitas vezes, mal-estar, muitas vezes um pequeno trauma, um pequeno, incômodos, mas que não se leva à frente. Porque, vamos lá, vamos pelo politicamente correto, então eu tenho que tratar a doutora Elo de uma forma diferente, eu tenho que dar a preferência da palavra para ela, eu tenho que dar preferência, tenho que deixar ela falar um pouco mais, tenho que deixar... Mas peraí, eu tenho 2 seres humanos aqui na minha frente. 2 pessoas aqui na minha frente. E é isso que me interessa. É exatamente essa, né? A questão é justamente essa. Da minha parte está totalmente equilibrado. Eu tenho um convidado e uma convidada, ok? Vai existir um momento que só vai ter uma convidada? Vai existir um momento que só vai ter um convidado? Ok, mas isso não quer dizer que é uma questão de preferência ou disso ou daquilo. Muito diferente. Muito diferente disso. Por que eu falo que é uma venda, é um discurso vazio? Porque, assim, a busca pelo seu espaço, pelo seu salário, poxa, todo mundo está buscando o seu lugar ao sol, né? Como diz o ditado, o sol é para todos, a sombra não. Mas então, agora veja, no momento que eu faço isso, todo mundo é igual. Pô, mas tu não vais abrir a porta para mim? Pois é, então tá bom, a continha. Tu vais querer rachar a conta comigo. Tu ganha a mesma coisa que eu. Tu trabalha no mesmo escritório que eu. Por que ele não pode dividir? Olha, me senti ofendido. Sabe? Isso tem uma questão de educação, de respeito, de cavalheirismo, né? Tudo bem, mas assim, então não faça esse discurso vazio, sem fundamento nenhum, vendendo só uma ideia que já foi vendida e já não dá mais, ela não suporta mais. Mas isso já o Erasmo Carlos, lá nos anos 70, fez a música Sexo Frágil. E aquela música é fantástica, eu acho ela fantástica. Porque onde que a mulher é sexo frágil? Ela pode ser, sim, fragilizada por tratamentos. Na questão de força, aí sim. Não, eu digo assim, eu acho que ainda existe, doutora, em alguns segmentos, por algumas mentes um pouco mais tacanhas, uma questão de desvalorização. Questão cultural. Tá? Por quê? Cientificamente falando, as mulheres já foi provado que elas têm muito mais neurônios que nós. Elas já foi provado que elas são capazes de suportar uma dor muito maior que nós. Quem de nós teria coragem de parir uma criança? Inclusive, um dos detalhes que às vezes eu falo, eu digo que a sorte da humanidade é que o cérebro ele não consegue reproduzir a dor física, a lembrança da dor física. Não, porque assim, você consegue sentir a angústia, a agonia da dor, mas não a dor em si. Por quê? Se as mulheres tivessem essa lembrança, elas não teriam um segundo filho. Não teriam. Não, pelo menos não de parto normal, sim. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Eu acho que por uma questão cultural, em alguns lugares, e ainda bem que aqui não é assim, apesar da gente ainda ter pessoas com a mente um pouco mais atrasada, vamos dizer assim, ou
que desvalorizam a capacidade da mulher, que duvidam da capacidade da mulher. Ainda existe isso, sim, infelizmente. Eu acho que esse é o ponto. Mas, vamos lá, vamos ao ponto. Doutora Heloísa, a senhora trata, basicamente, a senhora cuida de casos criminais. Obviamente, a senhora, vez por outra, precisa visitar uma prisão. Precisa visitar o seu cliente em uma penitenciária. A senhora se sente intimidada? Como é que a senhora se sente? De forma alguma, tá? Eu nunca tive problema já. Eu acho que, eu não me lembro assim, se tem alguma que eu não visitei ainda em Santa Catarina. Existe um tratamento muito respeitoso, mas isso inicia por nós, né? Eu não vou para um presídio de bermuda, de saia, né? Por quê? Porque os meus clientes são quase todos homens. Os agentes prisionais são quase todos homens. Então, assim, a gente está num universo muito masculino quando se trata de penitenciário. Então, eu digo que são algumas travas de segurança. Comportamento, vestimenta, né? Então, você quer ser respeitado, desse é o respeito. Eu acho que... E eu nunca tive problema algum com ninguém, nem com cliente, nem com agente, nunca. Então, eu acho que a receita é essa, né? Você vai para o ambiente masculino, você não vai se expor, né? Então... E no geral, nos seus atendimentos, alguma vez, o que a senhora pode contar pra gente? Conta pra gente aqui, só nós que estamos aqui, né? Conta pra gente. Ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Vai, conta pra nós só. Algum caso de algum desrespeito de algum cliente da senhora em algum outro ambiente, pela questão... Porque assim, eu posso discutir com a senhora, eu posso ter uma discussão com a senhora, mas não que essa discussão vai ser especificamente porque a senhora é mulher, mas sim porque a senhora é um ser humano e nós estamos discordando de alguns pontos, vamos dizer assim. Sim. Né? Alguma vez a senhora se sentiu ofendida com algum cliente, em alguma situação, pela questão por ser mulher? Não. É onde eu digo que já é um discurso ultrapassado, né? Como eu disse, já lá na sala de aula a maioria eram mulheres. Os professores, a maioria, eram mulheres. Então, você vê na advocacia, em particular, é um universo muito feminino, tá? Aí, claro, se você vai para a questão de unidade de segurança, aí é um universo ainda mais masculino. Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Porque é uma questão de posicionamento, né, de você saber se colocar, saber argumentar. Então, realmente não me recordo assim de nenhuma situação que eu tenha ficado constrangida por ser mulher, tá? E algumas questões assim de você saber cortar. Cortar na hora certa, né? Então, assim, atendimento. Meus atendimentos, eles são muito objetivos. Tá? Eles não são atendimentos, eu digo, não, você não está lá procurando o marido, você está atendendo o cliente. Então, você é objetiva, marido já tem, né? Você é bem objetiva e trata do que tem que tratar e deu. Tem atendimento que eu levo 5 minutos, tá? Eu lá, inclusive, sou conhecida em razão disso, pela rapidez. Porque tem advogado que vem aqui e fica 1 hora com o cliente. Pode ser que aconteça, pode ser que tenha necessidade. Se você tiver que tratar, tiver com uma audiência próxima, que tem que dar uma orientação maior, algum júri, que daí né, questões mais complexas, mas questões rotineiras, atendimento de no máximo 10 minutos. Então não se estende, né? Todo advogado ele é um pouco psicólogo, mas tem que saber até onde vai, né? Você está ali não como amiga, não como parente, está ali como profissional. Então, o assunto ele tem que ser reto. Papo reto. Doutor Carlos, como é que o senhor vê essa questão toda? Não sei se o senhor começou há pouco tempo, né, nessa história da advocacia. E o senhor já ouviu questões
diferentes disso que a doutora Heloísa nos colocou? Sim, eu realmente exercito a advocacia há pouco tempo. Na época que eu escrevi, a gente ainda botava na pedra, sabe, gravava na pedra. Mas assim, a minha experiência é a melhor possível. Eu tive uma colega promotora de justiça que nós trabalhamos nos mesmos processos numa comarca no sul do estado. A moça, ela conseguia ser um pouquinho mais baixinha ainda do que eu, e magrinha. Mas ela tinha uma voz, ela tinha uma capacidade, ela tinha uma tenacidade, uma brabeza. Eu tinha medo de fazer júri com ela, mas fiz muitos. E depois ela me indicava, quando as pessoas procuravam, preciso de um advogado bom, vai falar com o Dr. Carlos. Ela me disse isso uma vez, ela disse, olha, eu mandei para ti porque eu sei que tu és o único cara aqui que talvez consiga dar gente. Então eu tive muita chance, muita oportunidade de trabalhar com profissionais dessa qualidade. Juízas. Eu comecei no começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar aqui no Fórum da Capital, e eu trabalhei muito com uma juíza, muito, hoje ela está no interior, e na época ela era substituta, e ela, no final, ela me elogiou. Gosto de trabalhar com o doutor é gentil, doutor é educado, tal, é brabo, tal, mas é importante. Então, quer dizer, eu tive uma boa experiência, trabalho com a doutora Heloísa, quer dizer, mas já aconteceu comigo ao contrário. Nós estávamos na discussão, eu sou um pouco mais ríspido, eu sou um pouco mais incisivo, pode ser, não desrespeitei nada. Aí a moça veio, pois é, porque estás falando assim, porque eu sou mulher. Eu disse, não. Poxa, moça, era uma colega advogada, poxa, moça, vocês caminharam tanto para você me dizer isso, sabe, uma tábua rasa dessa? Não, a senhora tem mais conteúdo. Poxa, inventa uma desculpa melhor. Então, eu acho errado, sabe? No final, essa vantagem, na minha cabeça, vira com uma desvantagem. É porque tu és pior, então por isso eu preciso te ajudar. Talvez a minha falta de respeito para com a colega seja porque eu tenho medo. Aí eu concordo. Essa doutora é melhor do que eu. Então eu tenho que dar um jeito dela não vir. Concordo. Aí beleza, divisão, proteção de mercado, tudo bem. Agora, que ela... Não. Eu sempre disse isso em sala de aula. Elas são mais inteligentes, elas são mais bonitas, elas são mais preparadas, elas têm uma visão completamente diferente. Eu fui lançar meu último livro, estivesse lá, e do lado tinha uma doutora lançando a nova edição do livro dela. A doutora Tami, inclusive, posso até falar porque é minha amiga. O trabalho dela, embora seja mais ou menos na mesma área, mas ela tem uma visão completamente diferente. Tá? Então, que a pessoa olhou meu livro e tal, aí eu falei, olha, dá uma olhadinha no da Tami. Porque primeiro que ela atualizou a obra, né, botou mais alguns julgados e tal, ela trabalha sobre violência doméstica, e depois ela tem uma visão diferente. Vale a pena olhar. Porque às vezes a gente só tem uma visão reta, e agora eu consigo olhar talvez num viés diferente. É mesmo, doutor? Até ela se surpreendeu, olhou para mim e disse, não, mas estou falando a verdade. Acho que tu tens uma visão boa, diferente, entendeu? Talvez numa outra posição de fala. Então, me traz uma outra ideia. Então, eu não concordo, eu acho que é mais um demérito do que um crédito. Eu acho que... A gente está falando disso justamente num mês, né, onde existe o Dia Internacional da Mulher, onde é o mês da mulher que se diz. Apesar de eu, pessoalmente, achar que o mês da mulher é o mês de maio, que não é o mês das noivas, e sim o mês das mães. Aí sim, aí eu acho uma justiça, uma questão diferente. Uma questão que sempre se vê é da mulher, e hoje parece que a gente vai falar só disso, que da mulher como agora eu estou me sentindo constrangido porque nós só estamos falando dela. Eu ainda acho que nós temos que fazer, amigos, vamos nos reunir, vamos fazer a passeata do hétero acima dos 40 e poucos, para que a gente possa buscar os nossos direitos,
entendeu? Daqui a pouco, as mães, os pais vão levar as crianças no museu e vão dizer, olha, querida, olha, esse aqui é um homem hétero de 50 anos, entendeu? Casado, tal, ó, isso aqui está aqui no museu, veja só. Vê como era diferente a vida. Então, eu acho que nós precisamos fazer um movimento, sabe? Movimento Estamos masculino. estamos sofrendo, não é verdade? Mas, pois é, e aí vem toda uma discussão em cima disso, vem toda uma questão de se fala muito em mais mulheres na política, em mais mulheres nisso, em mais mulheres naquilo, e eu costumo dizer assim, e quem tem a coragem de botar a cara à tapa? A questão é essa. Quem quer? Quem quer? Doutora Heloísa, sua família? Não sei, realmente não sei, nunca perguntei, nunca fiz essa pergunta para ela, estou fazendo agora. Sua família, quando a senhora disse que ia cursar Direito, como foi a recepção? Seus pais? Olha, a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Ela ficou viúva, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Então, assim, 3 filhos, uma escadinha, e ela praticamente criou nós sozinha. Houveram épocas em que ela teve ali 3 empregos para poder sustentar a casa. Então, eu me vejo vindo de uma família de mulher forte, tá? Em contrapartida, quando eu me matriculei para fazer o curso de Direito, eu fui influenciada totalmente por homens, tá? Eu fui... E o apoio que eu tive na época do meu marido foi muito grande, né? Eu estava na faculdade estudando e ele estava em casa cuidando dos filhos. Então, a gente teve essa troca naquela época. E a influência veio, assim, eu nunca pensei em fazer Direito, realmente. E me inscreveram para ser jurada. E quando eu vi, eu fui chamada e me vi naquela situação ali em plenário. E vendo a atuação de advogados, eu lembro que eu participei de um júri com o Dr. Tinoco, um júri com o Dr. Jaraguá, e um júri era com um casal de irmãos de São Paulo. E eu olhei aquilo ali e disse, é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses participando de vários júris e ali eu tomei a decisão, é Direito que eu quero fazer, é isso. Então, é onde eu digo assim, ó, depende muito da pessoa, né? O meu pai também era um homem muito forte, eu não tenho muita lembrança, mas das histórias que me contam, também era uma pessoa de personalidade bastante forte. A recepção não... Olha, uma profissão qualquer, não teve essa, porque você vai fazer Direito? Não teve, algo meio que esperado, tá? Não vi uma repercussão assim de surpresa ou de entusiasmo, não. Escolheu essa profissão e vai ser isso. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que a senhora tocou nesse assunto, e de verdade, eu nunca conheci ninguém, pessoalmente, que tivesse participado de um júri. Como é? Como é a experiência? Eu participei já das duas formas, né, de lados diferentes. Mas como jurada, não como advogada, então, como jurada. Eu tive... Como é essa experiência? 3 oportunidades de sentar ali como jurada, tá? A visão é assim, realmente, não é uma visão focada. Você está analisando tudo, não é só o processo está ali na tua frente, mas o processo é pequeno. É frio. É frio. Então, sem saber, sem ter o conhecimento, né, eu, já lá atrás, como jurada, eu prestava muita atenção no comportamento do promotor, do juiz, do réu, do advogado. Então, aquela conversinha que fica entre juiz e promotor, né, que sentados ali lado a lado, aquilo ali
depois, a minha tese de monografia foi nesse sentido, né? Essa proximidade, ela interfere muito na nossa convicção, na hora de julgar, tá? Porque o promotor está do lado do juiz, é a parte boa, né? O advogado não, está lá sentado com o réu. Então, assim, a credibilidade que você dá para a palavra de um e para a palavra de outro, como jurado, é bem diferente. E tudo interfere, tá? Interfere não só a fala, mas interfere um sorriso, tá? Um cutucão, e isso acontece muito, tá? O advogado está falando e o promotor e o juiz estão aqui trocando, conversinho, trocando, e o jurado não está prestando atenção só no que o advogado está falando, ele está prestando atenção em tudo. Então, a influência vem de todas as formas, e como nós não temos tempo de folhear o processo, então você começa a prestar atenção em tudo, né? Então... E normalmente são processos pequenos, né? 500, 600 Na páginas. época, eles colocavam em cima da mesa, né? Vinha de pilha, né? Vinha de pilha. Mesmo que quisesse, aí, claro, algumas peças, elas são obrigatórias de vir para o jurado. Mas, mesmo que você queira ler tudo, não vai ter tempo. Não tem. Então, você fica muito pego no que vai ser dito, na oralidade. É que, na verdade, o cérebro ele consegue fazer uma coisa de cada vez, de verdade, na questão intelectual, vamos dizer assim. Não na questão funcional. Porque funcional, claro, a gente consegue até mais. Mas ou você lê, ou você presta atenção. Das duas uma. Tanto é que na terapia a gente sempre diz que a pessoa, quando ela começa a ter um ataque de ansiedade ou alguma coisa, ela parar e respirar, parar a respiração dela. Né? Quando a gente faz alguns procedimentos, a gente sempre pede para a pessoa prestar atenção na respiração dela, porque a partir do momento que ela presta atenção na respiração, ela não consegue pensar em outra coisa. Porque é aquela coisa, a nossa mente não para, ela pensa 1.500 coisas ao mesmo tempo. Verdade, verdade. Mas é um fragmento de cada uma. Doutor Carlos, e a visão que o advogado tem? Eu sei que o senhor fez alguns júris também. E a visão do advogado para os jurados, quando tem... Eu vou insistir no assunto, tá? Já que a gente tocou na questão, eu vou insistir no assunto. O senhor, quando vai fazer um júri, o senhor vê os jurados, homens, mulheres, ali. Qual é o sentimento que o advogado tem quando ele se reporta ao júri? Tem alguma forma específica de se reportar mais, se é um júri composto por mais mulheres, por mais homens? Como é que é isso? Como é que o senhor percebe isso? Rogério, eu não tenho muita vivência de júri. São poucos, né? São poucos, são beiros 400, então não tenho muita bagagem disso. Mas, assim, eu acho que é um trabalho em conjunto, certo? Magistrado, promotor, advogado e jurados. É um trabalho em conjunto. Só que cada um tem a sua função. E aí a gente tenta trabalhar, certo? Eu uso algumas técnicas para poder escolher esses jurados. Se possível, eu tento retirar do meu corpo de sentença as mulheres. Porque elas são mais perspicazes, elas são mais inteligentes, elas vão me atrapalhar. Certo? Eu tiro, infelizmente, a professora. Porque a professora, né, na essência, ela cria o ser humano pequenininho para um homem adulto. Então ela tem regras de valores rígidas, que é o trabalho dela. Então as professoras eu tiro. Eu não gosto de engenheiros, porque eles são muito metódicos, eles são muito matemáticos. E aí a gente vai escolhendo, né? Depois que eles entram ali nos 7, eu não posso mais fazer distinção, né? Até tinha um magistrado, uma vez eu levava em etiqueta com números,
E aí o magistrado me chamou, meu amigo. Doutor, o senhor não vai etiquetar meus jurados? Não, doutor, não é etiquetar. E eu peço desculpas ao senhor e a eles. Mas é que assim, eu não posso chamar Rogério, Heloísa, Carlos, entendeu? CPF, RG e endereço. Eu não posso fazer isso. Porque se o cliente perder, mas ainda estiver solto, ele vai saber quem votou. E vai querer se vingar, talvez. Por isso o sigilo das votações. Por isso que a gente nunca sabe. Ao abrir o quarto, positivo ou negativo, o julgamento encerra. Os outros 3 a gente nem sabe. Entendeu? Para poder preservar dentro daqueles 7 quem foi que votou assim ou assado. Então eu só tenho esses cuidados, né? Esses cuidados para poder fazer de forma mais adequada o meu trabalho. Agora, nunca desrespeitei, nunca ataquei, não encosto nas pessoas. Tem gente que fala, mas não encosto. Já não encosto normalmente na vida, eu sou meio reservado. Mas imagina ali, eu não chamo pelo nome, né? Eu não aponto, eu converso, certo? E aí vou invertendo, sempre jogando. Como eu comecei a lecionar muito cedo, então eu sempre faço escrita, escuta e leitura. Então eu estou falando, ele está prestando atenção. Porque tu olha na página 18, tá ali. Ela, é verdade. Entendeu? Achou que é interessante, do lado tem um papelzinho. A senhora já anota. Ela, anotou. Pronto, essa já é minha. Então já vou pegando os outros, né? Mas é muito nesse sentido, é muito também no feeling. Eu faço muita busca pré-processo. Eu vou na sessão de hoje, no Fórum da Capital. Eu vou na sessão de hoje e pego a lista dos jurados de hoje. Como eles por mês, todo dia 30 eu faço o sorteio dos 21 que vão trabalhar no mês de abril. Então eu vou lá e pego. Vou na primeira sessão, já tenho a lista dos jurados e vejo como é que foi o julgamento. Vou na outra semana, nós temos julgamento aqui praticamente toda semana, eu já vejo o julgamento. Alguns não estavam, outros foram mantidos. Aí na minha sessão é só no final de abril. Eu já começo a estudar esses jurados, porque eu sei como é que esse grupo de 21, de 25, pensa. E aí eu vou começando a montar. Eu faço um trabalho de formiguinha de cada um nas suas redes sociais. Eu faço uma busca de cada um do que eles andam falando no Facebook, Instagram. Gosto desse, não gosto daquele, eu gosto do azul, eu não gosto do vermelho. Aí eu vou anotando, até para poder fazer as recusas genéricas, né, ou fundamentadas no momento da escolha. Mas a primeira grande seleção ali é entre homem e mulher. Né? Eu também sempre dei preferência a fazer compor um conselho de sentença na maioria masculino. A chance de se ganhar é muito maior. Eu prefiro trabalhar com juízes homens. Por quê? Porque aí voltamos à tua fala inicial. O homem, ele é focado, então é só para frente. Você tem que ter com a mulher um poder de persuasão muito maior, uma argumentação muito maior, porque enquanto o homem está olhando para frente, a mulher está vendo tudo. Então você tem que ser mais detalhista quando você trabalha com a mulher. E na questão de jurado, quando tem um corpo de sentença que é mais feminino, você tem que ter mais cuidado com os detalhes, porque elas prestam atenção em tudo. E uma outra coisa interessante, cientificamente eu não tenho essa informação, mas pela vida a gente vê. A mulher, ela traz uma característica diferente no processo, sabe? É claro que é capricho, que é qualidade, que nós não sensibilidade. Né? Nosso negócio é um copo sujo não, ela tem que botar uma florzinha, não é? É que nem se veste, ela vai lá, se arruma, troca 18 roupas, aí olha para frente, agora estou pronta. Aí ela dá uma viradinha, dá 2 passos para frente para olhar pelo espelho lá na ponta do pé. Não, agora estou boa. Então vai. Então esses detalhes, certo? E elas trazem esse sentimento para o processo. E às vezes todo processo é processo. Dependendo de um, depende do outro, né?
mas às vezes me ajuda e às vezes me atrapalha. E aí eu tenho que pensar e decidir o que eu vou fazer. Quem é o melhor para ir para o júri? Uma pessoa que já tem um histórico ruim, infelizmente desprovida de beleza, desprovida de estudo, com uma visão feia, sabe, do mal. Tudo muito visto, né? O bonito é lourinho, bonitinho, e o feio é o malvado. Então, assim, a pessoa é melhor para ir a júri? Ou eu pego uma pessoa loirinha, com os cabelos doirados, cacheados, com belos olhos azuis, filho do dono da cidade, que ajudou a construir a igreja, que deu o nome à escola? Qual dos dois vai melhor ir a júri? Eu prefiro o lourinho. Porque o lourinho, ele é ovacionado no momento que entra. O feinho, ele já entra algemado. Entendeu? Então, essas características a gente tem que escolher. Uma questão que eu precisei aprender, até para conseguir ajudá-los, vamos dizer assim, com alguns treinamentos, com algumas coisas. A gente assiste... Eu particularmente gosto muito de filmes de julgamento. Eu gosto muito de assistir. E nós temos um processo de seleção de júri totalmente diferente do que existe lá fora. Que existe, por exemplo, nos filmes que a gente assiste, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eles têm um conselho totalmente diferente, eles têm todo um ritual diferente daquilo que nós temos. Tanto faz, Dr. Carlos, Dr. Elô. Como é que funciona essa questão das pessoas que são selecionadas para o júri? Até para as pessoas entenderem um pouquinho isso, porque a impressão que se dá, e eu tive essa impressão, é que os rituais eram muito parecidos, totalmente diferentes. Se a doutora me permite, eu vou só fazer a parte teórica, que é o que eu sei, a parte prática eu vou deixar para ela. A diferença do que você cita é que nós temos origem de direito diferente. O nosso direito é anglo-saxão, né? Então nós temos a parte de Inglaterra e França. E aí o direito americano ele é diferente, né? A common law é um outro caminho. Por isso que nós temos diferente. O nosso júri era mais ou menos, não. Ele lembra o júri europeu, né? Onde nós tínhamos o grande júri e o pequeno júri. O grande júri decidia se é o processo e o pequeno decidia, né? Eles ficavam sem comer, sem dormir, sem beber água, trancados numa sala até se resolverem. Ou morriam ou julgavam. Né? Divertido isso. E no direito americano ele é diferente. Eles têm uma série de crimes, uma série de condutas, não só necessariamente o crime contra a vida, como é o nosso, mas eles julgam os crimes. E aí eles botam 21 jurados, né? Então essa é a explicação da diferença que a gente percebe, né? Inclusive o direito americano, o nosso direito está começando a seguir muito isso. Nós entramos efetivamente no direito penal negocial, né? O acordo de não persecução da lei penal, todas as leniências do próprio sistema, agora é negociado. Tu faz isso, eu faço aquilo, e a gente resolve. Então, hoje nós estamos entrando no direito penal negociado. A doutora fala agora da seleção do jurado. Na prática, o que eu percebo é que nós temos na relação dos jurados muito funcionário público. Porque ali os requisitos já estão quase todos preenchidos, pois né? Como é que essas pessoas chegam a ser selecionadas? Existe um cadastro, existe um cadastro. O Ministério Público tem um cadastro e não. seleciona, o sistema público tem um cadastro, tá certo? E aí eu busco o cadastro de servidores públicos, prefeituras, Estado, e aí vai para uma lista de milhões de pessoas, certo? Todo ano, não vou dizer dia 20, que é quando termina o fórum, dia 19, é feita uma sessão, uma audiência, onde o promotor é convidado, algum representante da OAB é convidado, o magistrado, entendeu?
vem um monte, isso eu já vi na época do Dr. Paulo ainda, hoje deve ser digital, mas antigamente na época do Dr. Paulo vinha um monte de papelzinho com o nome de 1 milhão de gente. Ó, o negócio é o seguinte, ó, tu pega isso, tu pega isso, tu pega isso e vamos botar e dividir. Então pronto, dali eu tiro, sei lá, 500 jurados, 1.000 jurados que vão trabalhar este ano. O resto eu descarto, não, e vai continuar na lista, mas eles vão estar ali. E aí, depois, eu vou fazendo a separação. Desses 500 que foram tirados em dezembro, em janeiro, eu tiro 25. Esses certo? 25 ficam para o mês. Do 1º de janeiro ao dia 31. Entendi. Mês de fevereiro. Acontece de ficar os mesmos? Acontece. Mas se eu tenho muita gente, eu consigo fazer uma rotatividade. E aí eu tiro mais 25. Mas quem Esses 25 do dia 1º de fevereiro ao dia 28. Mas quem faz essa escolha? Se ficam esses 25 ou se troca? Quem faz essa escolha? É um sorteio. É um sorteio de... É aleatório. Não tem... Neste momento, é aleatório. O que eu vi? Não pode ser da área do direito. Não pode ser do judiciário. Né? Eles foram restringindo. Isso, então quer dizer, o resto todo mundo pode. Certo? Tem acima de 18 anos, tem a possibilidade de votar e ser votado, então não tem processo crime com condenação, não é isso? Já vi restrição com relação à visão ou à audição. Faz sentido. Né? Porque eu perco um sentido da prova. E aí depois vamos fazendo. Quando eu recebo esses 25, hoje nós estamos no final do mês de março, nós temos a sessão agora, hoje é quinta-feira, terça-feira tem a sessão do júri, dia 25. Então pronto, vamos chegar no dia 25, eu vou pegar esses 25 que já foram sorteados para o mês de março, certo? Vou botar na mesa, e aí eu vou tirando. Rogério, recuso. Acusação rejeitou o Rogério. Heloísa, recuso. Promotor recusou 2. Carlos, recuso. Terminou, não pode mais recusar, a não ser que seja justificado. Doutora, Rogério, aceito. Doutora Carlos, recuso. Doutora, tem até uma chará tua, aceita? Aceito. E aí nós vamos fechando no que tu aceitas, 7. E esses 7 são nomeados para atuar naquela sessão do júri. Chamamos, dispensamos os outros, agradecemos, tal, aplicamos a multa aos faltantes e deu, doutor, fulano, os 7. Toma assento. Desliga o telefone, se quiser ligar para alguém já pode ligar agora, porque depois os telefones serão desligados e o oficial de justiça vai recolher. Isso no dia da sessão. No dia da sessão. No dia da sessão. Começar às 9. Então os 25 vão até lá e dos 25, 7 vão ficar. 7 vão ficar. Eu já faço 25 porque assim, o limite é 21. Eu faço 25 pela reserva. Pessoas doentes, pessoas que não puderam chegar, tiveram algum problema no momento, e aí eu consigo substituir. Mas por lei são 21. E teoricamente, com 15 eu poderia fazer. Mas aí é o limite excepcional. Tem um julgado do STJ que diz com 14, desde que o 15º seja uma dispensa qualificada, aí eu posso fazer com 14. Mas a regra, sim, tendo 15, eu posso abrir a sessão. Só tem 14, que nem loja maçônica. Eu preciso de 14. Tem 14? Tem 15? Beleza. Tem 14, não posso abrir a sessão. Peço desculpas, um abraço para vocês, entendeu? Aplica uma multa aos faltantes, tá certo? Encaminha ao Ministério Público alguma desonestidade, alguma manobra para tentar impugnar ou dificultar sair aquela sessão. E o processo acabou. E vamos para a próxima sessão. E remarca. Remarca. Aí remarca isso. Isso. Divertido. Eu fui chamada antes de ser estudante de direito, eu fui chamada lá atrás, né, uns 15 anos atrás, e participei daqueles 3 julgamentos.
Aí, há uns 2 anos atrás, me chamaram de novo, porque o teu nome fica ali, né? E não foi atualizado não constava a minha profissão como advogada, que senão já não estaria na listagem mais. E eu fui chamada novamente. E eu fui sorteada entre os 7, aqui na capital. Aí eu me aproximei, conversei com o juiz, com o promotor, e disse, olha só, sou advogada criminalista, colega. Eu disse, eu sei que não é causa de dispensa, mas eu me sinto, de certa forma, impedida. Aí o promotor disse, não, mas então, vamos fazer o seguinte, porque já tinha acontecido ali a escolha, né? Ele disse, não, mas então, vamos dar um jeitinho aqui, ele disse, eu vou recusar, porque eu não tinha essa informação, a profissão dela não estava correta e tal. Isso é muito comum. E eu recuso. Julgar, depois disso, pra lá, jogar pra cá, pra cancelar. chamada. Ó, então assim, não, essa senhora já veio 2 vezes, pá, deixa uma velhinha, tadinha e tal. Então foi o seguinte, tu já dispensa, entendeu? E a gente bota outra. E aí, doutor, então a gente dispensa, porque não precisa, eu não digo o nome, até também pela característica pejorativa. Sim. Eu falo, eu mostro, Rogério, não. Rogério foi recusado. E tu vai ficar aí já queimou numa o cara, condição né? de estar trabalhando com colegas, né? Tá como jurada e ali do outro lado vai estar um advogado, porque ainda atuando na área criminal, certamente você vai se deparar ali com um advogado conhecido, então fica complicado. Eu fico colega ali, doutor, faz pra lá, doutor, vai pra lá. É, quase isso. Bom, gente, o papo tá bom, né? A conversa tá boa, só que nosso tempo é limitado. Então, eu gostaria... Eu queria a opinião de vocês, sincero. Foi legal? Bom? O que acharam? O que acharam dos temas? O que vocês acham disso? Doutora Elô? Eu acredito que os temas deveriam ser avisados com antecedência, porque agora eu vou ter que andar com escolta e fora, né? Vou apanhar na rua. Mas a minha colocação é em casa, tá? Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Então, a minha colocação em relação ao tema desse feminismo, que é o que a gente tratou aqui hoje bastante, ela é bem tranquila, sabe? Mas podia ter avisado com antecedência. Gostei bastante de ter participado, agradeço o convite, tá? E é isso, eu acho que só de você trazer a discussão, porque se ouve muito aquela retórica do feminismo, né? Vamos levantar a bandeira, a mulher tem que se empoderar. Peraí, a mulher já chegamos ao ponto que a mulher está atropelando o homem, literalmente. A mulher já está numa quantidade maior. Então, quando você começa a querer se sobrepor na força, né? Aí eu acho que a coisa já não está mais justa, porque assim como tem muitas mães de família, né? Que tem que sustentar a casa, tem muitos pais de família. Então, você tem que procurar, nós levantamos a bandeira buscando equilíbrio, e a gente já alcançou o equilíbrio e já estamos acima dele. Extrapolando. Então, é onde eu digo, perdemos a mão. Tá? Doutor Carlos. Rogério, como sempre, é muito gostoso estar aqui na tua companhia. Sempre um papo diferente, uma ideia nova, e eu acho que isso é que é o legal. Eu confesso que eu não concordo com a doutora. Não, a gente tem que concordar, porque, né? Não, mas assim, eu acho que dessa forma a gente consegue buscar essência. Não, e espontaneidade. Entendeu? Talvez se eu soubesse do tema ontem, talvez eu não teria falado alguma coisa, porque eu já vim preparado, colocado meus topóis em cada lugar para eu poder pensar. Mas adorei, como sempre, e eu acho que é assim mesmo. A gente tem que conversar sobre esses assuntos. Peço desculpas se fui talvez a mais ou a menos, mas é o contrário. Eu faço por respeito a elas, né, em nome da doutora aqui, porque na verdade elas são diferentes. Elas mereceram e chegaram. Então, quer dizer, no momento em que você se rebaixa para poder justificar, isso é tão feio. Então, não acho legal. Acho que elas merecem o espaço que chegaram.
porque elas alcançaram na marra, literalmente na força. Eu vou estudar e eu vou alcançar. E tá certo, e é assim que faz por méritos, né? Então, eu vou lhes confessar que mesmo eu não preparo o tema. É verdade, é verdade. É que eu cheguei aqui e fiz uma pergunta para a doutora. Ela se emocionou. E aí, como observador que eu preciso ser, eu trago logo o tema. Gente, muito obrigado. Agradeço a presença dos dois. Papo super legal. Posso fazer uma propaganda? Pode. Já que nós estamos falando da mulher e do mês da mulher, Tá bom. segunda-feira, às 7 horas da noite, na OAB São José, nós teremos a segunda edição do curso de defesa pessoal para mulheres, certo? Todos que estão nos assistindo estão convidados, homens, mulheres, a moça quer levar o marido, o companheiro, o filho, não tem problema, e vamos sair só desse discurso, vamos fazer na prática. Perfeito. Gente, terminando o Expressões em Foco, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, Camberella Imóveis, 41 anos no mercado, Odonto Zunino, 23 anos no mercado, a Resiliente Terapia e Fisioterapia. Lembrando que esse episódio logo vai estar no YouTube também, e a gente vai passar. Gente, até a próxima. Foi um prazer estar aqui mais uma vez.